Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o doutor André Peçanha, que é cardiologista, intervencionista, médico homeopata e médico do estilo de vida, para conversar sobre um assunto que interessa para bastante gente. Estive dando uma olhada nos vídeos do YouTube e vi que tem bastante visualização, muitas pessoas procurando o assunto cateterismo cardíaco. Por que tanta gente está procurando isso? Porque muitas pessoas são submetidas a esse procedimento que é realizado pelos cardiologistas intervencionistas. E hoje estamos aqui, temos a grata presença do Dr. André, que é dessa área e vai nos falar sobre o que é esse procedimento e quando é possível aguardar, quando podemos esperar e não fazer esse procedimento logo, num primeiro momento, quando é possível esperar. Boa noite, doutor André, seja bem-vindo. É uma grata presença tê-lo aqui novamente. Muito grato, Charles, pela apresentação, pelo convite. Eu me sinto assim muito honrado com isso, né? E espero dar assim uma parcela de contribuição, né? Porque realmente é um exame assim hoje muito comum, né? Em verdade, ficou fácil fazer um cateterismo, né? No início era um pouco mais difícil assim se chegar até isso. Hoje ficou um exame quase que corriqueiro assim. E não deveria ser dessa maneira, né? Porque é um exame invasivo, né? E que tem alguns riscos inerentes, né? Como todo procedimento invasivo, né? Então, eu achei interessante, né? Porque isso é uma situação que eu me defronto assim com muita frequência, sabe, Charles? Um paciente me procura para confirmar uma indicação. Né? Será que eu tenho que fazer mesmo isso? Porque eu não sinto nada. Fui fazer uma prova de esforço, ou deu uma alteração no eletro, e eu não sinto nada, e o médico indicou um cateterismo. Né? Então, realmente há que se pensar muito, né? Eu vou preferir começar, Charles, assim, dando uma ideia do que é o cateterismo, né? Eu iniciei isso aí, eu fui o primeiro residente lá do Instituto do Coração de São Paulo nessa área, assim, que chama como especialidade médica, chama hemodinâmica, né? Uma área que é chamada dessa forma também. E então eu tenho assim muito tempo, né, fazendo isso, né? O cateterismo é basicamente se chegar até o coração com um catéter, por isso que chama cateterismo, né? Se chega até as artérias do coração, pode ser explorado outros aspectos das doenças cardíacas e das válvulas, mas em geral é para se fazer uma coronariografia. O cateterismo chega a ser um sinônimo da visualização das artérias coronárias. Né? Só que é um exame invasivo, você chega com um tubo de plástico, um catéter é um tubo de plástico, chega até a origem das artérias do coração, que é chamada das coronárias, e se injeta uma substância que é contrastante ao raio-x, né, porque é um exame gerado por imagem de raio-x. Esse contraste, então, ele é opaco ao raio-x e se desenham as coronárias. Né? Com isso, se observam as obstruções e se faz, assim, basicamente é um plano, se faz um plano terapêutico para poder se tratar. Hoje em dia, se trata, em muitos casos, no mesmo tempo, com o implante de stents, né? Que também uma técnica aí que já tem um tempo aí de utilização. Né? Então, assim, em que condições realmente a pessoa não pode esperar, tem que fazer o cateterismo mesmo, né? Naquelas condições agudas, né? A pessoa tem uma obstrução, e isso implica, em geral, numa ruptura dessa placa, e a pessoa ou desenvolve um infarto, que é a oclusão total dessa artéria, dessa coronária, por um trombo, né, que se forma em cima dessa placa que rompeu, ou numa condição instável, né, que se chama angina instável, em que a pessoa não chega a abrir, assim, iniciar abertamente um infarto, mas está com fluxo de sangue muito limitado ali para aquela área, e a pessoa com muita dor no peito, dor em repouso, né? Então, nessas condições agudas, viu, Charles, a indicação realmente de se promover ou de se realizar esse procedimento, né,
de cateterismo já com vistas a se tratar, ali naquele mesmo tempo, né? Se observa onde está a obstrução e se trata, se coloca um stent ali. Isso é uma condição, né, Charles? Mas a grande questão aqui seria nos pacientes crônicos, né? Em que não há essa condição aguda, né, Charles? Aí, nesse ponto é que eu acho que cabe muito esse título aí que você escolheu, no sentido assim de quando se pode esperar, né, para fazer um cateterismo uma vez indicado, ou seja, em que algum médico olhou o caso assim, eu acho melhor se eu fazer um cateterismo. Mas existem condições, eu tenho visto isso cada vez mais frequentemente, em que há uma indicação médica, que é praticamente uma opinião, né, a opinião daquele médico, que deve ser feito o cateterismo, mas que a condição clínica pode esperar um pouco mais, né, Charles? Até porque nós, pela medicina do estilo de vida, a gente sabe hoje que com mudanças intensivas de estilo de vida, a gente consegue até, em alguns casos, interromper a progressão da doença e até reverter em algumas condições. Então, nesse set aí, é que eu vejo que, em muitos casos crônicos, não estou falando de agudo, a gente pode aguardar. Né, Charles? O que você acha dessa visão? É interessante. Então, vamos esclarecer para o espectador que não pode se aguardar quando a pessoa está infartando, né, Exatamente. aquele quadro de dor muito forte, que a pessoa geralmente procura emergência, né? Ou então ela está com uma limitação muito grande das suas atividades, que é o caso da angina instável, né, que também é um quadro bem debilitante, mas não chega a estar infartando. Mas qual seria a maioria dos casos? A maioria dos casos em que as pessoas vão para o cateterismo são de casos agudos, de angina instável, ou a maioria são de casos crônicos? É uma boa pergunta isso, Charles. Boa pergunta mesmo. Que a imensa maioria, eu diria assim, mais de 80% é de casos crônicos, entendeu? De casos que talvez realmente pudesse aguardar. Por que eu digo isso, né? Assim, como um cardiologista intervencionista, a pessoa pode até estranhar, né? Mas por que ele está dizendo isso? Porque realmente hoje eu tenho uma visão diferente disso, diferenciada, né? Melhor dizendo, porque eu sei que a intervenção hoje é uma opção de intervenção nesses casos crônicos em se optar por mudança do estilo de vida, né? Principalmente alimentares. Então, eu vejo que isso tem que ser colocado em pauta. Então, assim, qual é a condição mais comum, né, dos doentes que há uma indicação de cateterismo? É o paciente que, por exemplo, começa a fazer exames chamados não invasivos, né? Aí a pessoa está se aproximando de uma certa idade, aí vem com preciso fazer um check-up, um exame de rotina, é cardiológico, né? Não é que eu seja contra isso, em absoluto, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas não não pensam em mudar hábitos, mas sim em fazer exames, pura e simplesmente, né? Uma frase que eu repito muito no consultório aqui, dizendo: olha, fazer exames não é promover saúde. Fazer exames é apenas fazer uma checagem de exames que, em geral, são de avaliação um pouco grosseira, assim, ou seja, só vão dar positivos quando a pessoa realmente já está com grau de doença ou de obstrução assim, importante, né? Isso não, o que realmente implica mais saúde ou promoção de saúde é mudar hábitos, é rever hábitos, né? Então, nessa linha, tipo, fosse uma linha de montagem, né? A pessoa vai, aí faz um eletro de repouso, em geral não mostra nada mesmo, porque um eletro só se altera, assim, um eletro de repouso, né? Um eletro que é feito no consultório em 1 minuto, né? Só mostra alguma coisa quando a coisa é muito flagrante, né? É um quadro de infarto, ou como você falou, Charles, de angina instável, né? Aí não precisa nem de eletro, só pelo telefone mesmo, um bom médico já sabe que a situação ali não está boa e que tem que fazer alguma intervenção, né? Mas aí faz um eletro, não dá nada, aí ele não se convence, então aí vai fazer um eletro de esforço, né, o chamado teste de ergométrico. Aí depois passa, às vezes dá uma pequena alteração, a pessoa não sente dor, não tem dor no peito, não tem nada no teste, mas tem lá alguma alteração, alguma dúvida no eletro de esforço, né?
e faz um exame além, uma cintilografia. Esse é um exame, por exemplo, a cintilografia miocárdica, que é um índice assim, de perfusão, né? Que também é um exame comum, e que tem um índice razoável de resultados falsamente positivos. Né? Aí pronto, aí a pessoa chega, aí está um quadro assim que é realmente comum. A pessoa não tem sintomas, às vezes não tem nem nunca teve dor no peito, mas tem um exame não invasivo, né, como dessa escadinha, né, que eu falei, que com alguma dúvida. Esse ponto é um ponto assim, é uma encruzilhada. Né? É o que fazer? Segue na investigação, que o próximo passo é o cateterismo ou não, né? Hoje ainda tem um exame chamado angiotomografia, né? Que é uma tomografia moderna, sim, com equipamentos de muitos cortes, e que se injeta contraste e tem um resultado quase com a mesma resolução, assim, com a mesma qualidade de imagem e acurácia do cateterismo, mas não é. Mas tem a vantagem de não ser invasivo, né? Embora se use contraste, ele não precisa introduzir um catéter lá dentro do coração da pessoa. Então, chega nesse ponto assim, né? A pessoa não tem sintomas, mas tem testes que sugerem que há alguma obstrução em coronária. Esse é o mais comum, Charles. Nesse ponto é que eu, assim, atualmente, né, eu divirjo assim dessa linha de que tem que se conhecer a anatomia de doença, porque a gente sabe, né, tem estudos aí mostrando que, por exemplo, homens acima de uma certa idade, 65 anos, comendo assim de tudo, né, como se diz, dieta ocidental, todos têm lá alguma placa, seja em coronária, seja em carótida, seja em outra artéria. Então, todos têm. Então, eu não preciso praticamente identificar isso. O que eu quero saber é o seguinte: a pessoa tem potencial para reverter isso com mudanças de hábitos de vida ou não? Ela quer fazer isso, entendeu? Então, eu hoje em dia, eu em condições estáveis, ou seja, o paciente não tem dor, ou até tem uma dor que foi controlada com remédio, com medicamento, ou seja, com tratamento clínico, né, conservador, eu prefiro dar uma chance em propor as mudanças de hábitos de vida, especialmente no sentido do vegetarianismo, etc., para apostar numa potencial reversão do quadro e não me preocupe em conhecer a anatomia através de um exame invasivo que vai, inclusive, ser assim, estimulante. Você vai olhar uma obstrução, vai fazer o quê? Bota um stent lá, né? Só que isso é outra etapa, né, Charles? Colocar um stent, um tubo, transformar aquela artéria num tubo rígido, né, com uma malha de metal, é também uma responsabilidade, não é assim, simplesmente colocar aquilo ali só, né? Então, É, esse aí é o panorama. eu fiquei pensando assim, quem são essas pessoas que fazem esses check-ups e têm condições de ter um acesso assim mais tranquilo, né, a teste ergométrico, cateterismo. A gente sabe que no SUS as pessoas têm acesso, mas no SUS o acesso é mais limitado. Mas pessoas que têm condições de pagar por esses exames, provavelmente acabam fazendo muito isso aí, porque muitas pessoas vão atrás disso, né, do check-up geral, quer fazer um check-up geral completo. E como você disse, fazer exames não promove saúde. Fazer exames descobre doenças. Então você não está promovendo a sua saúde. A saúde não vai aumentar porque você está fazendo exames. A saúde vai ficar do jeito que ela está. Você só vai descobrir as doenças ocultas que você tem. Muitas vezes descobrir doença oculta não serve para nada. Porque qual o benefício de tratar uma doença oculta que pode ser que você ia morrer por outra causa e aquela doença não ia fazer nada para você? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa questão. Eu acho perfeito isso, Charles. Você sabe, inclusive, assim, se o exame pelo menos mostrasse, tivesse esse potencial, né, de revelar ou desvelar, né, doenças ocultas e potencialmente muito graves, né, esse é uma possibilidade assim, muito pequena, muito rara. Por exemplo, um teste não invasivo, né, um teste cardiológico não invasivo,
mostrar uma doença potencialmente muito grave, que estava silenciosa, isso é um mito, né, que as pessoas vendem como uma possibilidade do check-up, mas que, na verdade, é raro isso, entendeu? Quando a pessoa tem uma doença grave, em geral, isso se manifesta de alguma forma, entendeu? Existe o advento assim da morte súbita, lógico, que existe a pessoa que nunca teve nada, a gente sabe essas histórias, de repente morre subitamente. Isso aí existe. Mas eu lhe digo assim, um exame, não é o check-up que vai mostrar isso, não. Eu consigo mais ou menos prever uma condição de alto risco disso, olhando para uma pessoa, entendeu? Não precisa nem. Não é um teste ergométrico, não é um exame não invasivo que vai sabe, que vai destacar uma pessoa de alto risco da sociedade para evitar que ele morra subitamente. Eu não acredito nesse potencial do check-up. Eu acredito assim numa análise assim sóbria, né, e pertinente assim dos fatores de risco da pessoa. Você não precisa fazer exame, entendeu? É conversar, é pelo telefone, você sabe o que ela come, como é que é a vida, como se estressa, como é que é o sentimento, entendeu? Qual é o histórico familiar, isso aí também conta. Lógico, tem alguns poucos casos, assim, em algumas circunstâncias, em que você tem que ser um pouco mais agressivo e caminhar nessa escada de exames um pouco mais rápido. Isso aí existe, lógico. Né? Tem, por exemplo, uma pessoa com um histórico familiar muito forte. Assim. Por exemplo, o pai morreu com menos de 50 anos de infarto subitamente. Né? E é uma pessoa que come de tudo, come gordura animal, a beça, é sedentário, e tem os exames lá, digamos, o lipidograma tudo alterado. Isso é uma pessoa que a gente tem que ser um pouco mais permissivo numa indicação, entendeu? Mas, regra geral, hoje em dia, o que eu digo, assim, respondendo essa pergunta da live aqui, né? Quando é possível aguardar para fazer um cateterismo cardíaco, eu digo assim, quem puder ser classificado assim, como assintomático, ou seja, não tem sintomas do coração, não tem dor no peito, deve ouvir várias opiniões antes de submeter a um procedimento invasivo desses. Não é ouvir um médico só, porque fez um exame, deu lá uma pequena alteração que gerou uma dúvida e pediu um outro, e a pessoa nunca sentiu nada, entendeu? Em verdade, o que ela tem que se informar e se conscientizar assim, como é que eu posso promover saúde na minha vida assim, entendeu? Como é que eu posso reverter uma possível doença que é sujeito a pessoa ter? Esse tipo de informação é que ela deve buscar, entendeu? Se o doente não tem sintomas, se não tem dor no peito, e que quadro seria esse, quando se fala assim, não tem sintoma, né? Quando a pessoa tem uma obstrução coronária significativa, em geral, por esforço físico, ela sente dor no peito. Né? Quando está uma demanda de fluxo maior de sangue para o coração, ela tem dor no peito. É o que a gente chama de angina de peito. Né? Isso aí é um sinal que a pessoa tem, um sintoma, né? Tem uma obstrução importante a ponto de limitar o fluxo e a pessoa ter dor no peito ou outro comemorativo quando essa demanda aumenta, que é o esforço físico ou uma emoção e tal. Se a pessoa tem esse sintoma, se é um sintoma crônico, se não é um infarto, um quadro agudo, né, que a pessoa tem dor em repouso, e o quadro grave, visível, qualquer um olha e vê que a pessoa está gravemente doente, essa é uma condição. Mas se é uma dor que a pessoa tem, quando faz um esforço físico grande, ela pode sentar perante mais de um médico e examinar qual é a situação dela. Porque também tem vários critérios em que o médico sabe se aquilo ali é um prognóstico de alto risco ou não. Entendeu? Eu digo assim, já peguei vários pacientes, né, ou já tive a oportunidade de tratar, né, de pacientes que tinham sintomas, mas que depois de entrarem no programa aqui da clínica, as pessoas passaram a não ter mais sintomas e houve nitidamente uma estabilização do quadro clínico, não teve mais dor, não teve mais sintoma de angina, e a pessoa entrou no programa, passou a ser vegetariano, começou a ter vida mais ativa, fez
aprendeu ferramentas para gerenciar o próprio estresse, né? E tudo isso. Então, assim, excetuando o paciente agudo, como nós falamos no início aqui, é preciso ter muita cautela, muita calma em se indicar o cateterismo, porque ele vai implicar quase que obrigatoriamente numa intervenção que talvez pudesse ser evitada, né? E talvez um outro tema, Charles, seria a gente falar assim, o que é, em que implica o cateterismo, né? O cateterismo implica em conhecer uma anatomia da doença, uma obstrução, que, em geral, a pessoa já conhecendo aquilo, vai tratar com o stent, vai implantar o stent, que é uma malha de metal, que é colocada por dentro da artéria para alargar aquela luz interna dela, né? Só que nem tudo são flores, né? Então, você tem um percentual que você não consegue fazer, tem um percentual que complica ali na sala, aquela artéria não fica bem, ou às vezes fecha. Não, é uma incidência pequena, mas existe, né? E também tem um simples fato de que você transforma uma artéria, que é um tubo elástico, né, que ela dilata quando a pessoa precisa de mais sangue, né, está fazendo uma caminhada, uma corrida, aquela artéria dilata para passar mais sangue. Quando você coloca um tubo, uma malha de metal interna, você transforma aquilo num tubo rígido, entendeu? Então, tem pessoas que está estimado em um quarto, em 25%, que continuam, tem a artéria aberta com stent, uma luz lá interna larga e continuam com dor no peito. Um quarto dos pacientes. Então, você vê como é que é. Então, não é bem assim, entendeu? Tem que se pensar muito nisso. Não é isso, Charles? Isso aí, são vários detalhes aí, né? Inclusive, me lembrei que tem estudo científico mostrando que em muitas dessas intervenções aí não há redução de mortalidade, né? Que é quando a gente faz uma intervenção médica, o objetivo maior não é o objetivo mesmo é diminuir os sintomas, né? O maior objetivo é reduzir a mortalidade. Não adianta a pessoa estar sem sintomas e morrer. Nenhum deles, Charles. Encontrar a morte ali na esquina só porque mas ele morreu, mas ele estava sem sintomas. Ah, que bom. Esse não é o objetivo maior. O objetivo maior é prolongar a vida. Nenhum método desse diminui mortalidade, sabia? Diminui exatamente sintomas em alguns grupos, né? Mas mortalidade que chamam os desfechos duros, assim, né? Às vezes até aumenta. Quando você intervém, tipo stent ou angioplastia, esse tipo de coisa, você pode ter mais incidência de, por exemplo, infarto do que a pessoa se não fizer nada. Isso ao longo de, assim, 10 anos, né? E mortalidade não mexe. Nem com a cirurgia, nem com a intervenção por catéter, entendeu? E esses procedimentos eles têm alto custo. Se a gente pegasse, não sei como que você acabou de falar, não diminui mortalidade. Eles têm alto custo. Se a gente pegasse esse dinheiro e investisse em educação e saúde, por exemplo, não iria reduzir a mortalidade? A gente não sabe responder porque não foi feito esse estudo. Mas tem a vantagem teórica, né, disso ser possível. Então, são muitas coisas. Uhum. Com certeza. E tem um lado assim financeiro mesmo da coisa, né? Na verdade, isso movimenta assim muito dinheiro mesmo, né? Tanto que você falou uma coisa aí do que isso seria mais assim fácil para a pessoa com condição econômica chegar, né? Na verdade, hoje em dia está meio que igual, sabia, Charles? Eu trabalho na medicina privada, mas também na pública, né? Atualmente trabalho até mais nessa parte de hemodinâmica, de cateterismo, no público do que no privado hoje em dia. E olha, está muito fácil, entendeu? Muito fácil para um paciente do SUS chegar numa sala de cateterismo e implantar stents modernos e tudo. Por quê? Porque isso movimenta, infelizmente, movimenta uma indústria grande, né? E é uma realidade isso, né? O que você está falando, que a educação, que é o que gera saúde mesmo, né? A educação, a conscientização, né? Isso, infelizmente, não dá lucro, né? Não gera, não movimenta dinheiro, né? Então, a gente está aqui falando disso, mas realmente o que dá dinheiro, assim, o que gera recurso imediato, lucro, vamos dizer assim, né?
é o implante de stent, é a cirurgia, são os procedimentos, são os medicamentos, né? Então, é uma medicina assim que trata das consequências da doença, né? E que isso movimenta muito, muito dinheiro mesmo, né? Em todos os níveis, né? Para a indústria farmacêutica, para a indústria das próteses, dos equipamentos, o cachorrinho aqui, e para os hospitais também, né? São instituições assim que você vê, né? Eu fui recentemente levar uma proposta, ainda estou levando, né? Uma proposta de medicina do estilo de vida que basicamente, né, ensina as pessoas a comer de uma outra forma, a ter uma vida mais ativa, ter gestão do estresse, aprimorar os relacionamentos, né? Então, é um programa de, como eu falei, medicina do estilo de vida. Eu fui levar isso para o hospital. Enquanto eu estava conversando com o diretor do hospital, eu estava pensando, eu falando, pensando. Falei, poxa, esse hospital vive de tudo que é diferente disso aqui. É que eu estou falando, né? Que vive de cirurgia, de procedimento, de remédios. Então, eu estou aqui trazendo uma proposta de um programa que é para evitar tudo isso. Então, será que ele vai se interessar? Então, a coisa ainda está lá negociando, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas é uma verdade isso, né? Mas, na verdade, é isso. A gente tem que estar aqui, né, Charles? A gente tem que estar lutando pela saúde, né? A gente não pode mais ficar só lidando com a doença, né? Porque a função do médico é trazer saúde, né? Promover saúde, né? Trabalhar com a saúde, né? Exato, senão a gente está enxugando gelo, né? Exatamente. Tratar a doença é enxugar gelo, né? A gente precisa promover saúde, que é outro departamento. Promover saúde vai contra a maré, né? A maioria das pessoas pensa em que, eu vou aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida? É comer, é beber, é passear, se divertir. E geralmente, quando isso acontece, né, principalmente quando isso acontece com amigos, com familiares, esse comer, beber e se divertir passa por hábitos não saudáveis. Né? Ninguém se reúne para comer, beber e se divertir, ou pelo menos a grande maioria não se reúne para fazer isso, pensando na saúde. Né? Só se pensa em aproveitar aquele momento. E quando quer aproveitar aquele momento, faz bobagem. Então a gente precisa repensar essa nossa cultura do aproveitar a vida. Aproveitar a vida é ao mesmo tempo destruí-la? Ou aproveitar a vida é mantê-la? É uma questão de a gente repensar o nosso modelo de vida da sociedade. Com certeza, né, Charles? Porque eu estava falando sobre isso numa reunião, né? Estava dizendo de que assim, é o conceito, até tem o filósofo, né, Epícoro, né? No que é o verdadeiro prazer, né? O verdadeiro prazer vem do domínio que a pessoa tem sobre os seus impulsos, né? Esse que dá uma sensação de bem-estar, né? Que você está falando aí, aquela coisa hedonista, assim, de ficar chutando balde, né? Vou fazer tudo, vou comer tudo, vou fazer tudo, e achando que vai chegar ao prazer, mas não chega nunca, né? Porque não se satisfaz. Sempre mais e mais e mais, né? Já assim, o conceito de se sentir bem por ter domínio sobre si, o domínio de si, né? Isso é a grande sacada, né? E é o que a gente, de uma certa forma, propõe com a medicina do estilo de vida, né? A pessoa começar a gostar do que é bom para ela, do que faz bem, e isso gerar um bem-estar, e a pessoa que quer cada vez mais isso, né? E isso eu vejo, sabe, Charles, que esse domínio de si a gente consegue mesmo se ligando num domínio superior, sabe? Porque se ficar, como você falou, né, nesses prazeres terrenos só aqui embaixo, não vai conseguir isso, né? Mas se a gente tiver uma ligação com um domínio superior de Deus mesmo, a gente vai conseguir se sentir melhor e poder ter esse domínio de si para, na hora de sentar à mesa, né, escolher uma coisa melhor, né?
Eu estava conversando com um paciente, conversando não, numa consulta, né? Me deu pena, assim, porque ele veio de São Paulo, é do interior de São Paulo, para me conhecer, tinha visto desses vídeos nossos, assim, e tal. Aí ele veio aqui, nem precisava, né? Podia ter feito uma consulta assim, mas ele veio pessoalmente. Aí ele contou a história dele. 8 stents, Charles, 8 stents. E ele realmente, assim, era o que ele escorregava mesmo era na alimentação. E tinha um componente genético nesse caso, assim, porque ele nunca fumou e tal, né? E é uma pessoa centrada, tinha até assim, uma vida, assim, sabe, interessante e tal. Uma pessoa pacata e tudo, mas tinha essa tendência genética e comia de tudo, né? Aí eu fiz a consulta com ele, a gente conversou bastante, ele deixou os CDs de todos os procedimentos, cateterismo, angioplastias, só não operou o coração aberto, mas o stent botou 8, para você ter uma ideia, né? E eu depois vi aquilo, né? Ele já tinha voltado lá para a cidade dele. Aí eu fiz uma consulta de retorno, assim, depois de ter visto os casos, né? Aí, no meio da conversa, eu já tinha dito tudo a ele, como ele devia se alimentar, todos esses 4, né, pilares que eu mencionei aqui. E perguntei como é que ele estava. Né? Aí ele falou, doutor, eu já mudei muita coisa e tal, 70%. Eu senti que aquilo não era exatamente o que nós tínhamos conversado. Né? Aí eu falei assim, o que o senhor comeu hoje? Aí ele saiu falando, né? Tudo errado, do café da manhã, do almoço, tal, tal. Aí eu fiquei pensando assim, não vai adiantar eu dizer para ele, né? Que a nossa grande chave, né, Charles, é justamente conseguir abrir uma porta aí que a pessoa entenda que tem que mudar, né? Conscientiza, né? Para a mudança, né? E eu percebi ali naquela situação que não ia adiantar nada de eu dizer para ele, ó, está tudo errado, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo. Eu ensinei para ele uma técnica de meditação, olha só. Eu posso até um dia a gente fazer uma outra live aqui, eu mostrar também uma técnica de meditação cristã em que a pessoa se liga na respiração e se liga no nome de Jesus, assim. E eu falei, ó, você vai fazer essa técnica de meditação 10 minutos antes de cada refeição e você vai buscar uma inspiração, assim, para na hora que terminar, e se eu for comer, você escolher coisas melhores. Eu não falei que nada estava errado, nem que o queijo, nem que não sei o quê. Falei, ó, cada vez que for se alimentar, o senhor vai sentar, fazer essa técnica, se ligar na respiração, na inspiração, falar a primeira parte do nome de Jesus, G, na expiração, ZUS, fazer isso assim 10 minutos, e aí o senhor vai escolher o que vai comer. Então, sabe, Charles, eu tenho visto que isso não passa muito pela força da vontade, como se diz, não, sabe? Se passa mais é por uma boa vontade, né? E uma inspiração mesmo, sabe? A gente tem que estar conectado em alguma coisa superior, senão fica complicado, né? O que você acha disso aí? Você também pensa dessa maneira, né? Ou sente dessa maneira, né? Nem todas as pessoas estão preparadas para uma mudança mais radical, necessária, né? Apesar de ser chamada assim radical, mas é uma mudança que potencialmente vai salvar a vida da pessoa, mas muita gente não está preparada e às vezes acaba morrendo mesmo, tendo problema grave, morrendo pela boca. Né? Igual peixe, né? Igual peixe, porque a alimentação errada é uma escravidão que a pessoa acha que tem liberdade, mas ela é uma escrava porque na hora que ela precisa parar de fazer aquilo, ela não consegue. Então ela vê que ela é uma escrava. Durante a vida toda ela pensou que ela achava que dominava a situação. Mas quando ela precisou parar, ela viu que era uma escrava. Aí não tem mais domínio, não exerce o domínio sobre as suas vontades e sucumbe e morre. E a pessoa não pode confundir, né, Charles? O controle com o domínio, né? O controle a gente não tem nenhum mesmo, né? Mas o domínio, né, sobre as emoções, sobre os impulsos, é uma coisa que a gente tem que desenvolver durante a vida, né? Sim. Muito bom, meu amigo, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, agradecer em especial ao doutor André. E o senhor gostaria de deixar algum contato, seu Instagram, algum canal que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho? Posso deixar, Charles. Como é que eu faço?
Bota aqui no chat ou te passo aqui? O que você quer? O que você acha melhor? Você poderia dizer qual é o Não seu é mesmo, Instagram, né? por exemplo? Tá? O Instagram da clínica aqui é Clínica Vegetariana, esse nome sugestivo, né? Uhum, Da nossa proposta aqui. Acho que é @Clínica Vegetariana, né? Tem certo. um telefone também, se as pessoas quiserem contactar, tem o WhatsApp, né? O prefixo aqui, nós estamos em Petrópolis, né? É 24 e o número é 3302 1499. Posso também, não precisa ser necessariamente em consulta, né? A gente pode conversar mesmo, o que puder orientar e auxiliar, podem Claro, contar comigo, né? sim. A gente não chegou a entrar nos detalhes da alimentação, porque as pessoas que eu tenho muita dúvida, né? Quando você falou alimentação vegetariana, eu sou vegetariano, eu como bastante salada no almoço, então eu sigo essa dieta aí. É um pouquinho além, né, Charles? Mas a gente pode deixar para uma próxima live, até se você quiser, na próxima semana, a gente trazer mais uma coisa mais concreta, né? O que são esses 4 pilares, especialmente alimentação. A gente pode convidar uma nutricionista também ligada ao grupo aqui para auxiliar também. E lá no Instagram lá da clínica já tem várias receitas, assim. É bem interessante, entendeu? Mas é isso, é um mundo novo que se abre, né, Charles? É o mundo Sim, do verdadeiro prazer, como a gente estava falando aqui, o prazer do bem-estar, de saber que a gente está no sentido eu falei mesmo, né? É uma porta que se abre para a felicidade e para a saúde, né? Que no fundo é a mesma coisa, né? Esse claro. domínio é uma coisa muito interessante da gente desenvolver, passar a Com fazer bem certeza. para a gente mesmo, né? Sim. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Bastante saúde para todos. Sejam muito felizes. Muito grato aí, Charles, pelo convite aí. Saúde e paz a todos, viu? Tudo de bom. Tudo de bom.